Oi, Próspera, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do MQPcast. Estou super feliz de estar aqui, que hoje é uma convidada muito especial e eu tenho um carinho enorme por ela. A história dela, ela vai contar um pouquinho aqui para vocês. Ela é uma mulher corajosa que tomou uma das decisões mais desafiadoras que um ser humano pode tomar, que é largar a segurança de um cargo público para viver o sonho dela de empreender na advocacia. E que também ela é minha aluna do MQP. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa transição de carreira, da coragem que ela teve, das recomendações que ela recebeu. Então seja muito bem-vinda, Cecília. A Cecília, ela é de São Paulo e ela também de São Roque. Ela é casada com Cláudio, mãe do Cláudio Henrique, e ela tem uma trajetória que reflete muito o que falamos aqui no MQP, que é a busca por viver, né, uma vida alinhada com o propósito, com os sonhos. E ela atuava como assistente no de juiz do Tribunal de Justiça, só que ela decidiu deixar essa estabilidade de lado de um cargo público para iniciar um novo ciclo na vida dela como advogada, realizando um sonho que ela tinha a partir de setembro. E, gente, essa é uma decisão que exige muita coragem, que exige muita fé, né? E uma visão de futuro também alinhada com o propósito. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Cécia, é um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. E conta para a audiência um pouquinho para a gente iniciar sua história. Quem é a Cécia? Cécia é um apelido carinhoso. Eu fico muito feliz de estar aqui e, na verdade, é uma trajetória totalmente diferente do que eu pensei inicialmente na minha vida. A gente estava até falando sobre isso agora. Na minha vida. E eu estou no serviço público há bastante tempo e essa mudança total, assim, não acontece de uma hora para outra. Do dia para né? noite, com certeza. Não acontece do dia para noite. E foi muita reflexão e muita ajuda. Na verdade, não foi só reflexão, só coragem, foi um combo e Eu falo ajuda. que para tomar essas decisões, a gente tem que ter o combo ali junto, porque igual a gente estava falando agora, é uma decisão difícil, então a gente tem uma segurança ali, Exatamente. A gente vai largar tudo aquilo para viver um sonho, que é o nosso propósito e tal. Às vezes Deus coloca essa sementinha justamente por isso. E assim, mas eu falo que a gente tem que viver, né? A gente tem que viver o que Deus escreveu pra gente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Naquela fase de estar incomodada, Sim. que tudo foi aparecendo. Porque até então, eu tinha uma estabilidade de emprego e uma estabilidade, vamos dizer assim, de vida. Sim. Porque eu estava ali, eu estou saindo agora, depois de 15 anos no tribunal. É, tempo pra caramba, é uma vida 15 anos. Bastante tempo. E eu continuava prestando concurso público. Então, esse era o meu ritmo. Sim. De ser concurseira. É assim que eu me definia, né? Eu sou servidora e concurseira. E naquele momento de tudo tá desandando, aí você fala, bom, e agora? Eu faço o quê? E agora, se é que isso, eu faço? Se é justamente isso que eu planejei pra minha vida. Mas às vezes a gente precisa, eu falo que a gente precisa de uns baque desse pra gente dar uma acordada, né? Porque a gente sabe, assim, lá naquele inconsciente, no fundo, que a gente não tá muito feliz com aquilo. Sim. Só que a gente precisa daquele baque, daquele empurrãozinho, daquele, sabe, aquele insight, aquela chave que vira. Pra gente assim. realmente ter a coragem, né? Que foi o que você teve. Foi exatamente assim. A vida inteira, desde que eu entrei, eu trabalho no 2º grau e sempre pensei em concurso. Aconteceram algumas coisas na minha vida e eu falei, é a hora de procurar novos horizontes e fui para o 1º grau. Por quê? Porque eu prestando concurso e passando, era lá que eu ia começar. Eu não ia começar do alto. Só que não foi como eu imaginei. Então, eu estava numa estabilidade que não continuou acontecendo. E a partir daí, eu falei, bom, e agora? Foi justamente a virada de chave. Sim. Foi agora, mas eu não tinha... É agora ou nunca. Mas eu não tinha um plano. Sim. E aí eu tive que modelar esse plano. Então, quando eu vejo as pessoas, quando eu falo assim, eu estou largando o serviço público, todo mundo olha assim com uma cara assustada, né? Não acredito que você está fazendo isso. E as pessoas lá de dentro também.
Mas Mas isso principalmente reflete... as de dentro, porque elas não conseguem enxergar, né, uma visão de vida diferente Não, daquele ambiente ali não, onde ela não. tá, não é? Exatamente isso, Por isso exatamente que isso. parece clichê a gente falar que a ambiência é tudo, Uhum, uhum. mas faz todo sentido. Quando você vai botar na prática, você vê que realmente o ambiente, ele diz tudo sobre a pessoa, o que ela quer ser, onde ela quer chegar. E não é sobre ser ganancioso, é sobre querer curtir, pegar o seu propósito, pegar a sua Sim. vida, transformar ela, a vida da Sim. sua família, Exatamente né? isso, foi exatamente E isso. me conta uma coisa um pouco sobre sua trajetória agora, pra gente começar do início, que eu gosto de Tá. começar do início. Vamos lá. Um pouquinho da sua trajetória no Tribunal de Justiça, né? Uhum. Como que era a sua rotina? O que esse cargo representava pra você lá dentro? Uhum. Depois que eu saí, antes da faculdade, eu não entrei na época da faculdade, mas logo que eu saí, a única coisa, eu fui advogada, mas eu Aham. fui advogada concursada também. Sim. E logo que eu saí, eu trabalhava num cartório de registro de imóveis. Uhum. E naquela época, já faz 20 anos, e eu falava assim, nossa, não é legal como estar num escritório. Sim. Mas naquele momento era o que Era o eu que... tinha. Sim. Era o que eu tinha. Uhum. E eu fiquei ali, eu aprendi o que eu tinha que aprender, mas eu continuei prestando. E aí eu queria advogar naquela época, mas eu queria advogar com segurança. Eu Com a queria estabilidade. o melhor dos mundos. Então, eu queria uma procuradoria. E foi aí que eu comecei. Logo saí da faculdade, eu comecei cursinho. Eu moro em Sim. São Paulo. Uhum. Morava, né, na capital. Então, lá era muito famoso o curso do Damásio, na época. Ah, Depois, super, já o ouvi falar LFG. super. Então, Aham. daquela época. Sim. E aí, eu ia de um cursinho para outro e vi muita gente passar. Só que eu não passava. E eu ficava naquela, por que eu não passo se eu me dedico? Sim. E eu rodei o Brasil. Sim. Rodei o Brasil prestando um concurso. Sim. E não passei em Aham. lugar nenhum. E o último concurso que eu fiz foi aqui. Foi aqui em BH? Ah, Foi que aqui em legal. BH. Também não passei. E continuei. Aham. Só que aí a rotina vai mudando ao longo dos anos, Com né? certeza. Com Filho, marido e aquelas obrigações todas que só Exato. mulheres têm, a gente sabe. Exatamente. E no meio do caminho, minha mãe fica doente. Então, eu tinha já uma rotina, E ainda teve que colocar pandemia. mais um, né? Assim, mais uma coisa Sim, mais um... difícil pra Exato. lidar. E foi exatamente a coisa mais difícil que, a partir dali, eu entendi que, assim, começou a virar a chave para outras possibilidades, mas eu também não tinha visto. É como se meus olhos ainda tivessem vendados. Aham. Sabe E aquele negócio que a gente coloca aqui assim, ó? Não é? Exatamente isso. Eu não conseguia enxergar para os Sim. lados, mas eu também não tinha essa mentalidade. Uhum. Então, por que eu acredito que eu fui formada? Porque eu precisava de um passo a passo. Sim. Eu precisava de com mentalidade. certeza. Só que aí, olha que engraçado. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu falei assim, tá, agora eu entendi por que eu não passei no concurso. Porque não é só técnica. Você tem que ter a Tem que ter mentalidade. tudo envolvido. É tudo assim. Eu falo que na vida tudo a gente tá interligado, Tá né? interligado. Querendo ou não, assim, às vezes Tá. a gente pensa que não, mas no fundo tá tudo Sim, interligado. Sim. E no final, a conclusão que eu chego que foram muitos anos. Não foi um, não foi dois, Sim. foi mais de 15. Uhum. Só que assim, estudando numa inconstância. E aí, naquela velha advocacia, eu falava, Sim. nessa eu não quero. Eu quero nessa moderna aqui. Mas eu não enxergava. Lá dentro, a Aham. gente não tem essa visão. Sim. Então, É eu só não aquela via. velha advocacia Aquela e velha. aquele mesmo coisas, não sei o quê, não, Então, cafezinho, né? exato, as coisas foram aparecendo aos poucos. Aham. Então, quando apareceu tudo, aí eu falei, é isso. E aí, não é que, veio uma coragem assim do nada. É porque eu vi. Quando eu vi, E você aquela... quis enxergar, você quis ver, né? Sim. E aí, muitas mulheres sonham com essa estabilidade, né, de um cargo público. Uhum. E eu queria te perguntar, o que te fez perceber que mesmo com essa estabilidade, ainda faltava alguma coisa pra você? Eu já estava... Para o meu concurso, o Uhum. próximo seria ou passar para um concurso de juiz ou ficar... Eu já estava no nível topo. máximo. Aham. Mas no nível máximo, eu olhando agora para fora, Sim. eu estava no mínimo.
E aí eu falei, bom, mas eu posso fazer Sim. isso. Só que aí, no primeiro momento, eu não sabia. Então, eu nunca fui naquela. Eu não tenho aquela defensiva de que, assim, tá fazendo alguma coisa errada ou tá mentindo. Primeiro passo. Vamos enxergar o que ele tá fazendo. Sim. Não para copiar, Sim, mas para claro. entender Inspirar. esse contexto. E foi isso que eu fui fazer. Então, quando eu vi que ali já não estava legal, que eu estava no topo, tá, mas e aí? Agora você faz o quê? E agora? Sabe aquele meme? Uai, tá, mas e agora? Foi exatamente isso. Tá, e agora? Você volta para o começo, porque você já chegou. Eu comecei no segundo grau. E muita gente almeja estar no segundo Sim. grau. Muita gente almeja estar trabalhando com Com o desembargador. aham. Muita gente almeja fazer decisão judicial. Eu já fazia tudo isso. Tipo, não tem mais Não o que tinha. crescer ali Não dentro, tinha. né? Não tinha. Ou eu ia... Mas que massa que você teve essa visão. Porque muita gente lá dentro não tem. Não tem. Você Não que tem. tava lá dentro desse ambiente, você sabe o quanto as pessoas lá são, né? São assim. Mas sabe o que eu acredito? Que a pessoa não viu tudo que eu vi. Porque essa questão da insatisfação, muitas pessoas têm. Sim, com Mas certeza. existem Em qualquer aqueles, lugar, né? Na vida a gente tem um. aqueles que não querem se mexer e que vai cair alguma coisa e Sim. nunca vai cair do céu. Sim. E aqueles que vão tomar coragem. Tá, e no primeiro momento, então, eu fui ver o que eu ainda não tinha visto. Uhum. Então, eu tava... Então você já acessou outras coisas que ali Exato. dentro você jamais acessaria. Exatamente Aquilo isso. já brilha os olhos, né? Isso, foi isso. Aí Consequentemente. e a comparação é inevitável. É. Se eu tô no topo e tô muito abaixo, o que eu fiz de errado nesse Tem momento? alguma coisa de errado nisso. E eu pensei. E aí eu Sim. comecei a me questionar. Então, onde que tá o erro e o que eu tenho que fazer? Só que aí eu falei, num primeiro momento a gente quer segurar aquilo como segurança mesmo, né? Então eu segurando, eu falei assim, e se eu fizer outra? Advogar eu não podia. Sim, não Porque podia. eu já tinha entregado minha OAB há muitos anos e eu sou E impedida. também, é isso que eu ia falar. Sou impedida, eu não podia. Aí eu falei, bom, mas se todo mundo é advogado, então são escolhas que não tem por onde correr. Ou é um, ou é outro, fica, sim. ou você sai. Não tem como ter Os dois ao mesmo tempo. o melhor dos mundos naquele momento. Aí eu comecei a pensar, eu posso ter o melhor dos mundos com coragem. Sim. Com perseverança, com Persistência, constância. com tudo isso. Sim. Aí eu falei, bom, então agora, mas eu não tenho as pessoas. Aí eu comecei a enxergar também. Aí começou a aparecer as pessoas. Sim. E aí todo mundo falando a mesma linguagem. Eu falei, será? Gente, será que eu tô vivendo? Que mundo que eu tô vivendo, né? Exatamente isso. Exatamente A isso. gente fica com essa sensação de, tipo assim, nós não estamos vivendo no mesmo mundo, não é possível. Por que eu não via? Aí quando eu vi, eu falei, agora eu quero ver um pouquinho mais. E aí eu fui avançando. E assim, quando você vê, não dá pra você desver, né? Não dá. Eu falo muito isso, porque quando você vê aquilo, como que você vai desver uma coisa que brilha os olhos, que você tá enxergando ali que, cara, tem como? Foi isso. Porque todo mundo é igual. Se a pessoa chegou lá, por que eu não sou capaz de chegar também? Foi essa. Você tirou as palavras da minha boca. Exatamente essa conclusão. Por quê? Porque todo mundo. Mas você sabe que não é todo mundo que pensa assim. São só as pessoas que têm coragem que pensam assim. E aí elas chegam lá. Não, sim. Porque assim, só de você ter a coragem, sim. você já tá um passo na frente de metade da população. Exato. Sabe? Metade. Sim, daquelas pessoas. Porque eu pensei o seguinte. O que para mim falta hoje, então, não é a técnica, não é o conhecimento, é a coragem. Porque isso você tinha de sobra, afinal, você tava no melhor ambiente ali, Exato. né? Exato. Pra você ter e eu achava a técnica que tinha ali. tudo até eu ver o que eu não consegui desver depois. A partir daí, eu falei assim, bom, então, o ambiente é esse? Aí eu mudei de ambiente. Com a mudança de ambiente, ninguém me olhou assim como, nossa, tem certeza que você vai fazer Nossa, louca, isso? todo mundo tava te admirando por fazer Ninguém isso. tava me Porque lá me todo julgando. mundo naquele ambiente queria. Às vezes tava passando pela mesma situação que você. Exatamente. Só que aí a gente não sabe o porquê de cada um. Sim. E aí o meu porquê, o que eu comecei a entender? Hoje eu tenho um filho pequeno, ele tem 6 anos, e eu falei assim, bom, eu já tô no topo e o topo tá pouco. Sim. Ou eu tenho coragem, ou eu não reclamo.
E aí foi o momento da Da, coragem. da, assim, Da decisão. tomada Da de decisão. decisão, Então, vamos foi dizer uma, assim. uma decisão consciente. Foi Porque a minha próxima pergunta era se teve um estalo, né? Ou se foi algo que você foi amadurecendo aos poucos. foi, Esse foi, processo de decisão de largar o cargo. sim, foi um processo de decisão. E hoje eu entendo por quê. Uhum. Mas demandou Porque, um tempo pra você entender. sim, Tudo isso que você falou, né? mas por que que eu entendi? Aham. E aqui se falava muito uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que é os tipos de personalidade. O DISC, o famoso Sim, DISC. E aí eu entendi que existiam 4 perfis comportamentais, mas eu nem fazia ideia que isso existia e quem eram essas pessoas. E aí eu comecei a ter esse contato. Toda vez que tem uma mentoria, alguém fala, e o perfil para isso, o perfil sim. para aquilo. E aí E eu fui você entender nunca mais. tinha parado pra pensar Eu que não tinha sabia. perfil. Eu Aham. não sabia que existia. Assim, o meu mundo era aquele Fechado, era mundo. aquilo ali, Era aquela bolha, né? isso. Vamos dizer assim. Só Isso. que tinha uma outra bolha que tem Que milhões de conhecimentos que você falava, gente, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Não é possível que eu não sabia disso. exato, que eu não tinha nenhum. Que eu não tinha nenhum. E aí, quando eu comecei a ver e não consegui desver, eu falei, bom, então eu tenho que entender o meu perfil. Quando eu entendi o meu perfil, que é um perfil estável. E aí eu entendi porque eu A não faço. insegurança, o Exato. medo. Exato. Exato. E aí eu falei, eu preciso me blindar. Não que eu estou desistindo, eu Sim. preciso me blindar. Foi aí que apareceu o MQP. Ah, Foi aí que amo. apareceu o MQP. Por quê? Eu precisava me blindar do quê? De técnica. Muito provavelmente não. Mas para ter coragem, você precisa estar num ambiente que Sim. te proporcione isso. Porque hoje eu tô saindo, todo mundo lá fora continua falando, mas que doida. Mas eu não tenho medo mais. Lá O atrás eu medo já tinha. ficou já lá Exatamente. pra trás. O medo já ficou. Hoje tem outras coisas, outras inseguranças que é normal de uma decisão Uhum. grande, em qualquer coisa na nossa vida que a gente toma uma decisão grande, a Exato. gente fica meio Uhum. receoso, a gente fica com medo, é normal. Sim. Mas assim, o medo já passou, hoje são Não. outros sentimentos que estamos trabalhando, vamos dizer assim. Sim, e aí eu volto para o outro ambiente que não é só das mulheres. Aí é um ambiente que aí é da técnica. Sim. Aí volta novamente os advogados que ali são mulheres e diversas áreas. Então, por exemplo, É mais sentimental, emocional, mais né? emocional, Emocional. emocional, mas eu trabalho num ambiente muito masculino. Machista, aham. Muito masculino. E aí, quando eu vejo aquele monte de mulher que se ajuda, eu falei, será que Mas existe? então, eu fico até hoje, que a gente vê hoje em dia, né? A gente hoje, graças a Deus, a gente é inserido num grupo onde mulheres estão ali para se ajudar, para se apoiar. Sim. Mas no mundo ainda existem mulheres que elas querem competir uma com a outra, querem apontar o dedo uma para a outra, né? Aham. E eu fico pasma com isso, porque o mundo já é tão difícil para Sim. nós mulheres, Uhum. porque o mundo é machista, não adianta Sim. dizer que não é porque é. Sim. E aí, na hora de se unir pra se Uhum. apoiar, a galera vai lá e se. Não apoia. Não, Não eu não consigo apoia. entender E isso. aí, antes disso, até tem uma questão que eu comecei a viver esse ambiente, e aí eu ouvi até do Saf falando: seus amigos vão estar aqui. Eu falei, sério? E eu pensando comigo, sério? Será? Não é possível. Mas os nossos melhores amigos hoje, meu e do Marcelo, estão dentro do ecossistema. É porque é o ambiente, não adianta, o ambiente molda. Hoje eu Hoje entendo e você tem acredito. amigas Sim, lá dentro. sim, com certeza. Amigas de outro estado. Que, tipo assim, você nunca imaginou. Isso é Não. muito massa. Não, Isso é muito nunca massa. imaginei. Porque nós também, a gente jamais imaginou, porque a gente tinha os nossos amigos fora do nosso ambiente. Sim. Só que hoje, aí começou a, sabe, desalinhar. Uhum, Sei uhum. lá se era expectativa, sei lá o que era. Mas hoje os nossos melhores amigos, eles são nossos alunos também. Uhum. Porque a gente tá no mesmo ambiente, a gente tá Uhum. acessando a mesma coisa. Ali não tem inveja, não tem competição. É Exato. todo mundo um estendendo a mão pro outro, querendo ajudar, querendo participar. Quando eu vi, então aí eu não questionei que as pessoas não fazem isso, mas eu falei, eu quero viver isso. Sim. Só que aí, nesse conjunto todo, se eu não tivesse a coragem fica pequena em vista de tudo.
Ah, mas você quer viver isso, então sem a coragem você não vai Não vai. sair. Por Aham. quê? Porque eu não poderia, se eu estivesse trabalhando, eu não poderia estar aqui hoje. Sim, com Eu não certeza. poderia estar participando de uma imersão. Eu não poderia estar fazendo Que viagens. vai ser assim, pensa, igual você falou, você chegou, é meu primeiro podcast e tal. Uhum. Olha quantas portas já se abriram Uhum. depois que você tomou a sua decisão, depois Sim. que você teve a coragem. Uhum. Essa imersão é o aprendizado que você vai Com sair, certeza. né? Que, tipo assim, técnico mesmo Uhum, agora, uhum. voltando pra técnica. Isso. Aí agora Só eu que além volto. disso, tem um momento também onde você vai estar também com as meninas que vão vir, os seus amigos advogados que vão estar lá também. Então, olha que massa Mas isso. olha E que dentro do tribunal, eu engraçado. tenho certeza que não tinha Acho isso. que não. E agora, olha que engraçado. O melhor dos mundos, ele só se abriu para mim depois da coragem. Por quê? Porque eu não questionava que, será que isso acontece? Não, Tipo não assim, era você meu tinha certeza questionamento. que você sabia que Mas eu não acontecia, mas você vivia. não vivia. Mas é o que a gente conversou no evento. Pra contextualizar Aham. a galera que tá assistindo a gente. Lá no a Cecília foi no evento, né? Em julho? Em fevereiro. Fevereiro. É, Fevereiro. fevereiro. E aí ela foi no evento, e aí assim que eu saí do palco, ela me chamou num canto. Uhum. E ela falou comigo, ela falou, olha, eu acredito super nesse ambiente, eu vejo que realmente é tudo verdade e tal. Uhum. Mas assim, eu preciso de alguma coisa a mais pra eu ter a coragem, né? Pra coragem vir. Eu quero muito participar disso e tal, nananã. Uhum. E eu queria também o apoio do meu marido. Exato. Como que eu faço? Uhum. E aí eu falei, CS, o que você vai fazer? No próximo evento, você vai trazer ele, porque as pessoas, é o que ela acabou de falar, as pessoas só acreditam quando elas vivem. Não adianta a gente chegar e falar, nossa, vivi isso, aquilo, não sei o que, nananã, maravilhoso. A gente chega nessa empolgação. E assim, eu te falo porque não é só você, várias pessoas, e é homens também que chegam, me chamam e falam, eu queria muito que minha esposa entendesse o que é que eu vivo aqui, essa transformação que é o ambiente e tal. Porque eu falo, é só quando você trouxer ela. Porque se ela não viver junto com você, Uhum. ela não Foi vai enxergar. exatamente o que você me E falou. foi exatamente o que eu te Foi. falei. E é o que você tá falando aqui. E aí, a partir disso, tudo mudou. Porque eu entrei no MQP, então a minha visão de tudo, eu A me visão até inseri. de você mesma, eu falo, como Sim, mulher, sim, né? sim, de tudo. Eu brinco que eu não sabia nem que existia colorimetria de cor de cabelo. Eu falei, mas que mundo que eu vivia? Que Ou é uma caverna que eu... loucura, não é? Mas é porque você tava num ambiente tão masculino Exato. que é. Pra homem, eles botam qualquer coisa ali, tá ótimo. E mulher não é assim. A mulher, ela tem a beleza dela já natural, mas ela pode ter coisas que vão ajudar na beleza dela, vão realçar a beleza dela, né? Sim, mas eu Sabe quando você não tem nem noção de que aquilo existe? Aham. As pessoas vão falar. E aí, quando eu comecei. Ambiente. Ambiente. Só que aí, quando eu pisei lá dentro, eu falei. Aí você fica meio assim, perdido, né? Você fala, Sim, pra que você lado fala, eu vou? Jesus, e agora? E aí Estranho. eu respirei e falei, vamos, vou entender isso, vou participar. Só que assim, eu estava no momento de transição ainda. Sim. Então, aquilo que eu consegui. E não dá pra você fazer tudo de uma vez, num Exato. momento de transição, óbvio. Então, e aí no primeiro momento, eu comecei a questionar isso. Só que aí, essa semana eu até falei no grupo que às vezes eu Aham. dou uma sumida e eu volto. E lá, É que você tava vivendo e fazendo Exato. acontecer. Agora eu tava montando um escritório. Sim. E aí eu tô montando E olha que realmente massa. montando, realmente. E agora? Eu preciso de uma cadeira. Antes era assim, olha. E olha, você vai escolher tudo do seu. É tão bom. É tão gratificante, não é? Porque Você vê que você chegou lá. era assim, e a administração do tribunal vai trazer uma cadeira. Ah, tá bom. Aí o dia que trouxer é a cadeira que trouxer. É esse ponto. Isso aí, vai ficar Não. nisso. Aí agora eu escolho a cadeira, eu escolho o computador, eu É uma escolho a delícia. mesa. Sim, aí é outra vibe já. outra vibe. Só que assim, você tem que viver aquilo também. Só que é muito legal estar vivendo isso. Mas sabe o que é mais massa? Quando chegar lá na frente, se olhar pra trás, você vai falar, cara, que bom que eu tomei essa decisão. Então, e essa decisão também foi justamente a partir dessa ideia que você acabou de me trazer. Quando minha mãe ficou doente, ela ficou doente muito rápido e ela ficou em cuidados paliativos. Sim. E aí, eu morava em São Paulo, meu irmão morava em Barueri, eu Vocês iam vendi meu apartamento revezando. e mudei para Barueri. E lá em Barueri é um sistema de saúde bem legal e eu nunca tinha falado com um médico paliativista. Aham. Então, sabe aquele choque de realidade? Então, eu comecei a ter alguns choques pequenos, mas fui tendo. E ela falou assim,
você sabe o momento da morte? E a gente foi conversar, essa conversa bem difícil. E ela falou assim, lógico, sempre te dando um alento. Olha, Um existem conforto, sim. pessoas que vão Tentando dar um viver conforto num isso. momento Mas aí difícil. ela falou de um livro que eu até hoje não consegui ler. Mas ela falou assim, nesses momentos, que é o término mesmo, Sim. né? Ela falou assim, você sabe do que as pessoas mais se arrependem? De não ter feito. Isso ficou na E sua cabeça. ficou. Ficou, porque a conversa foi difícil, mas ela falou: vamos falar desse momento morte, que não é sempre, que é rápido. Enfim, ela tentou dar uma ajuda, mas ela contou essa história que ela sempre vai nas pessoas que estão já em cuidados paliativos. E então, assim, como que no caso era minha mãe, né? Como que ela viveu, se ela viveu bem. E aí teve um psicólogo que foi conversar com ela fechado, e Aham. ela ficou muito feliz. E eu fiquei muito feliz. Virou uma chavinha aí, por quê? Porque ela teve toda a atenção, que eu acredito que a maioria das pessoas que chegam em cuidados paliativos não tem. E eu fiquei grata. Grata por tudo aquilo, apesar de, mesmo que a médica falou, ela poderia viver mais muitos anos, mas ela não viveu, viveu poucos meses. Aham. Só que eu fiquei grata por tudo aquilo que eu tinha vivenciado. E que não fui exatamente eu que proporcionei, mas ela teve. Sim. Só que aí, olha só que engraçado, a virada assim de chave, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, só que eu falei, dentro do tribunal eu não consigo a transformação. E eu tinha vivido essa transformação e eu sou e fui grata por isso. Uhum. Por quê? Porque eu não consegui salvá-la. Mas não foi de qualquer jeito a passagem dela, Sim. entendeu? E aí eu falei, bom, e essa transformação que eu consigo hoje, como que eu faço? Só que aí é uma coisa de Deus mesmo, porque foi começando a ser tudo preparado. Algumas coisas Parece que ficaram muito deu ruins. pra outras ficarem muito boas depois. Exatamente. Para você ter uma ideia, ela faleceu. Eu fui morar no interior. E aí, eu já estava trabalhando no interior porque eu já tinha saído do Sim. segundo grau para cuidar dela. E eu fui obrigada a me deslocar todos os Eu dias lembro que você para a me contou capital. isso. E aí, aquilo, Pensa o desgaste que é. eu não me Desgastante mentalmente. conformava. Eu não me conformava, porque eu saía às 5 da manhã para chegar às 9 da noite Pra com um sair filho 5 pequeno, da manhã de novo. Ou seja, o no seu dia momento seguinte. mãe teve que ficar, né, um pratinho embaixo Exato. pra você conseguir fazer toda essa logística que você tinha. E aí, só que eu não me conformava porque eu falava assim, conversando com Deus, né? Aham. Não é justo. Por quê? Porque eu saí de um conforto, porque trabalhar no segundo grau, as Sim. pessoas querem, eu já estava no topo. Eu saí de um conforto porque eu entendia que eu só tinha uma mãe e eu tinha que fazer isso. Só que aí, a partir daí, dessa revolta, eu falei: o que que eu faço agora? Eu presto concurso, eu cuido do meu filho, eu volto para casa, porque era só voltar para casa. Aham. E no transporte público, Sim. porque era no transporte público, porque eu tenho medo de dirigir. Esse é um problema que lá na frente a gente Nós conversa. vamos vencer A esse gente medo. conversa. Mas aí eu falei assim: eu acredito, Deus, que eu fiz tudo certo, porque eu cuidei dela até o último momento e lá na frente eu Mas ainda mereço isso. Aí olha o que acontece. Vem uma virada. Eu começo a enxergar isso que eu não enxergava. aham. Então, aquela transformação que eu queria trazer para as pessoas, que não aconteceria eu sendo uma servidora atrás do balcão, é na advocacia que essa transformação acontece. Olha que loucura. Que loucura! Só que aí, quando eu vi tudo Por isso. isso que eu falo que Deus já escreveu nossa história, a gente só tá Exato. vivendo. Quando eu vi tudo isso, é só a coragem, então, que falta agora, então eu tô pronta. Fui lá e fiz minha cartinha. Aí, pessoal, você é Você certeza tem mesmo certeza? que Você você tá não enlouqueceu, não No tá doido? final, acho que é meio assim, você tem certeza que você tá falando a verdade? O povo duvidava, Gente, né? mas até um Até minuto com hoje, a né? carta. Até um minuto com a carta. Mas aí eu achei que é uma consequência de tudo isso, porque você começa a viver aquilo. Então, na verdade, eu tô no começo da estrada. Mas eu já vivi tanta Tanta coisa, coisa né? Tanta que. transformação Exato. também. E quais foram os seus maiores medos e inseguranças que você teve? Eu acho que foi o pedido mesmo, né? Aham. Quando todo mundo questionava.
Aí a gente acaba começando a se questionar Exato. também. Falei, É assim, é inevitável, né? será mesmo que eu tô Será que eu não tô ficando doida? Exatamente isso. Será que as pessoas estão certas? Porque parece assim, Mas todo mundo aí que falando o você tem, contrário. mas aí que você tem que pensar e filtrar, que é aquilo que o Marcelo sempre fala e eu gosto de repetir. A chavinha de quem que você vai diminuir? A pessoa que ela tá te perguntando se você tá doido ou não, ela tá melhor que você? Ela Então, almeja a vida que você almeja? mas aí eu comecei a ter algumas técnicas. Entendi. Quais foram? Uma delas foi, ele fala, diminua o volume. Uhum. Porque ele fala, Sim. inclusive minha mãe fala, e Inclusive minha mãe mãe. gosta e vai falar. Sim. E eu penso, minha mãe, se tivesse viva, ela também falaria. Só que essa transformação veio a partir dela. Por quê? Porque Deus estava me mostrando um caminho Que você talvez não que não enxergasse se ela não enxergava. estivesse passando por essa Exato. situação. Exatamente, eu estaria no mesmo lugar. Então, naquele momento de cuidados paliativos, foi o pior Sim. momento, o falecimento foi o pior E momento. na vida a gente tem desertos e a gente tem que enfrentar. Porque se a gente se entregar para esses desertos, Esse como foi que o vai ser? deserto. Mas aí que tá, esse foi o Mas deserto. o deserto sempre passa. E Isso é um aí, fato. então, eu cheguei até aqui, eu falei assim, bom, se o deserto já passou, então faça o que tem que ser feito. Aí eu pareço uma doida agora, né? Porque eu tô fazendo várias coisas. Aí uma hora eu tô pensando na mesa, outra Detalhe, vez no ela chegou escritório. aqui falando: não, porque a minha passagem era para amanhã, mas eu falei: ah, eu vou hoje. Mulher de atitude. Tá vendo o que prospera? E eu vim sem Atitudes. hotel. Aí veio sem hotel, gente. Sem hotel. Ah, qualquer coisa eu durmo ali. Eu Foda-se. pensei, eu falei, gente, eu não faria isso em outros momentos. Mas aí eu comecei a arriscar. Mas e aí, ao mesmo tempo, também você começou a arriscar, porque eu tenho certeza que o seu marido, as pessoas dentro da sua casa, estavam te apoiando por isso. Não só o marido. E aí, lembra que existe uma rede de amigos? Sim, rede de Ali, amigos, de apoio que a gente tem que ter, a gente que é mãe. hoje, por exemplo, eu saí da minha casa às 5 da manhã, porque eu tinha que sair do interior e vim para a capital para ir para o aeroporto. E lá já tinha pessoas falando. São Eu Roque cheguei fica quanto tempo? 60 quilômetros da Ai, capital. longe. É. Pra ir e voltar todo dia é bem longe. E não indo pela estrada, né? Sim. Porque eu ia no transporte. E aí, as pessoas já estavam falando. Eu cheguei, quem quer carona? E eu tive uma carona Olha que massa. de uma pessoa que nunca me viu. Ou seja, aí eu vim conversando com um amigo que eu acabei de fazer, que tava. Ele falou assim: olha, mandou uma mensagem, ele saiu de Santa Catarina, eu saí de São Roque, a gente se Vocês encontrou. se encontraram aqui no mesmo horário em voo. voo. Ah, no No voo voo para de São São Paulo. Paulo. Aqui no aeroporto de BH já tinha um outro amigo que veio trazer a esposa que ia viajar, deu carona pra gente, Olha levou que ele no massa. hotel, me levou para conhecer um hotel que eu não tinha, eu já fui. Levei mala, eu já almocei. Ou seja, isso eu não faria em outros momentos. E olha como que as coisas vão se encaixando. Exato, é meio que Porque encaixe. às vezes que parece que a gente combina tanto que não dá certo. Mas aí quando a gente não combina, aí que dá tudo certo. Que a gente vê que realmente Deus tem trabalhado junto com a gente. Eu não combinei nada. O que eu tenho combinado seria amanhã, na Sim. imersão, outras, mas sim. elas chegam amanhã. Eu falei, bom, e hoje e no final? E as pessoas. Aí, quando ele falava assim, os seus amigos, eu não tinha os amigos, mas eu não questionava assim, ele tá mentindo. E isso, as pecinhas estão se Vão se encaixando encaixando. a partir de quando? Da minha decisão. Se eu não tivesse tomado a decisão, eu estava simplesmente lá, fazendo o que você sempre fez. o que eu sempre fazia. Todos os dias. Exato. E aí tudo isso foi acontecendo e sem combinar. Sim. Entendeu? Isso é muito massa, né? Então, assim, no A gente final... mas é o que eu tô te falando. Às vezes é só vivendo que a gente consegue entender. Se você não vive, você não entende. Baixei o volume Com certeza o comecei a seu viver. marido, depois do evento, transformou. Eu sei porque você já me contou. Já contei. Mas assim, né? Assim, falando pro pessoal que tá assistindo. Uhum. Depois que ele viveu, Sim. que ele viu, ouviu, viveu, ele entendeu. Entendeu? Então, tudo que você falou antes, que ele não entendia, não ia adiantar mesmo você continuar falando se você não tivesse levado ele. Só contar, E não. foi massa que ele abriu a mente dele, ele foi lá com você. Porque tem marido ou esposa que também fala, não vou e o problema é seu, quer viver isso aí, vive. Mas aí não Mas tem. aí no meio do caminho, desalinha as coisas. É esse meu medo. Por quê? Porque eu ia ver e ele não ia ver. E ia desalinhar. Uma hora vocês iam
ter Ia. que seguir caminho opostos. E Ia. não é uma coisa que a gente deseja. Óbvio, Não. a gente casa pra ficar casado o resto da vida. A gente não Exato. quer separar, jamais. Exato, A gente tem exato. filhos e tal. Já passamos desertos, Já né? passa, lógico que todo casal passa por desertos, Uhum. por crises, é muito Uhum. comum isso. Uhum. Um casamento é isso, É né? isso. sim. E assim, eu falo que um casamento forte mesmo, que realmente tem tudo pra dar certo, é quando a gente passa por crises Uhum. e a gente supera essas crises e volta melhor ainda do que era. Então, depois de tudo isso, aí eu falei, bom, cadê o medo? Não tenho. Eu sei que eu vou ter muito trabalho. Então, não Mas adianta. tô disposta, tô aqui. Mas onde que não teremos trabalho? Exato. Se for para conquistar algo melhor, dar uma vida melhor para o meu filho, tudo Sim, isso, claro. eu vou ter. É o seu porquê. Exatamente. Eu gosto de Exatamente. falar isso. É, Ai, mas por que você faz isso? É o meu porquê. Não é o exatamente. porquê que eu faço, é por quem Por eu quem? estou fazendo. Exato. E Né? aí, no final, era só, na verdade, passou de coragem, de medo, só para uma assinatura. Entendeu? E aí parece que Parece aquela que é tão transforma. simples, né? Mas não é. Não foi. Só não quem foi. vive sabe que não é. Mudou o ambiente te traz. Quando eu estava aqui, eu estava num ambiente técnico, Sim. formal, que eu aprendi. Sim. Só que quando eu vim para cá, ele existe esse ambiente técnico, formal, só que tem outros Outras coisas ingredientes. envolvem. Ah, exatamente. Outros Essa aí, ingredientes. você falou exatamente. É isso. E Ah, aí, adorei, vou usar isso agora. Quando eu vi esses outros ingredientes, eu falei, tá, parece que agora encontrei o mundo ideal. É um mundo ideal que não vai ter pedras? Vai ter. Com certeza, Eu já porque sei que também vai é o que a ter. gente estava conversando antes de começar. Nada que é fácil demais, a gente valoriza também. Exato. Exato. A gente só valoriza quando a gente passa por desertos, quando a gente passa por pedras, a gente vence os caminhos. Aí que a gente dá valor. Então, e é justamente o que eu vivi. Então, essa conclusão agora é um novo começo. Exato. E a gente tem recomeços na Com vida. certeza. E muitas mulheres pensam em mudar de carreira também. Só que elas não sabem por onde começar. Me conta, quais conselhos você daria para essas mulheres? Olha, eu acho que é uma junção de tudo isso que a gente conversou agora, do ambiente. Então, por exemplo, o advogado que não está satisfeito, o concursado ou o concurseiro. Porque tem o que não passou ainda e eu era uma mescla, porque eu já tinha passado, mas eu não Mas não estava tava. satisfeita naquele concurso. E primeiro momento, se não tem a mentalidade, é mudar a mentalidade. Por quê? Porque eu vi que quando eu mudei a mentalidade para muita coisa, começa a fluir. Você começa a entender, parece que o negócio começa a se encaixar. Os caminhos se abrem. E aí as coisas vão se encaixando. Sim. E aí você vai encontrando pessoas com aquilo que você quer. Eu quero mudar. Eu acho que assim, para qualquer área, não só para o direito, né? Você começa, por exemplo, no MQP. A gente não tem só advogada. Por quê? Porque somos mulheres. E não existe só mulher advogada. Mas as pessoas têm esse preconceito lá, sabia? Tipo, de fora, assim, né? As pessoas que não estão vivendo. Elas enxergam como se lá fosse só advogadas que têm lá esposas. E não é. A gente tem pessoas que não têm marido lá. Sim. A gente tem pessoas que não têm filho. Sim. A gente não tem só advogadas. A gente tem médica, a gente tem tudo. Qualquer profissão que você falar, tem alguém lá dessa profissão. Exato. E é legal por conta dessa junção. Troca. Imagina se todo mundo fosse advogada, casada e ter filho. Que troca que a gente ia ter lá? E não tem. A gente nem fala de direito. Pelo menos eu não me recordo. E tipo assim, quando fala, é tipo, eu tô precisando disso, disso, disso. Sim. Aí a pessoa que entende vai lá e fala. Exato. Mas que eu posso contribuir, eu vou contribuir. Não agora é a aula da faculdade. Exato. Né? E isso que é legal. Sim, exatamente. Por essa troca que eu não tinha. Aí lá encontrei amigas que eu não acreditava que ia encontrar. Encontrar essas amigas. Eu achava que a amiga ia aparecer lá no concurso. Quando mudou toda essa chave, o concurso ficou para trás, os amigos ficaram para trás. Né? Mudou o ambiente. E me conta para você, o que significa empreender na advocacia? Olha, diante de tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu faço uma distinção assim muito clara do que era para mim e o que tem sido hoje. Eu terminei a faculdade antes dessa era digital e aquela velha advocacia. Aquela velha advocacia, eu preferia
Tanto é que eu fui para o concurso mesmo para advogar por ter uma estabilidade. Sim. Porque as pessoas naquela época, elas não se ajudavam. Ah, eu peguei um cliente, eu peguei uma ação. E aí, quando eu comecei a Não tinha ver... essa parceria, Não, né, que não tem tinha. hoje em dia. Tipo assim, Não tinha. vou te indicar fulano, vou Não, te não indicar existe. ciclano. Não existia isso. E aí eu falava assim, bom, e é exatamente o que eu comecei a ver o Saf sempre falava. Olha, você precisa ter um escritório. E era justamente isso. Eu não tinha um escritório. Sim. Eu era estagiária, eu não tinha como montar um escritório. Eu falei, bom, já não vou ter sucesso. Eu não tenho ninguém na família, eu não tenho um currículo, eu não tinha nada ali no começo. Aí eu falei, então essa daqui não dá para mim. Uhum. Só que quando eu vi essa, eu falei, uau, é isso que falamos de advocacia empreendedora? Aí eu falei, essa dá. Sim. Essa dá. Por quê? Porque você não precisa ficar esperando as coisas acontecerem. Você se torna mais proativo. Sim. E você vai atrás. Eu falei, bom, se eu não tenho medo de prestar 10, 15 anos de concurso, por que eu vou ter medo aqui? Recomeços. Exato, só que... Só que um recomeço numa coisa que eu gosto e que eu quero fazer. Exato. Então, exato. você bota muito mais energia nisso. Energia. Foi exatamente isso. Aí eu falei assim, bom, o que eu... Aí, no primeiro momento, não é copiar, é você se inspirar. O que essas pessoas fazem? Por quê? Porque eu vejo que aqui dentro do tribunal, né? Eu não queria porque eu tinha... não era um preconceito, mas era feito de qualquer jeito. Sim. E aí... Eu sozinha, eu não tinha essa mentalidade de que existia uma advocacia empreendedora. E eu fui conhecer há pouco tempo. Sim. Quando tudo isso aconteceu. Começou a partir a acontecer. de Deus me mostrando algumas coisas na minha vida, foram acontecendo. E aí eu falei, tá, mas a advocacia empreendedora quer dizer o quê? Então, aí foi a partir do momento que eu fui estudar. Uhum. Que aí... Tem várias pessoas? Tem. Aí eu não sabia que tinha tanta gente. E aí as pessoas vêm de qualquer... Eu via tanta gente se juntando para fazer um concurso público. Mas eu não via tanta gente se juntando para falar de uma advocacia empreendedora. Então eu fui me juntar para entender. Para entender. Sim. Aí, bom, eu entendi. Vai ter muito trabalho, não é fácil. Estou disposta. Mas estou disposta. A questão é, você está disposto? Porque Exato. que tem, todo mundo sabe. Sim. Mas a questão é, você está disposto ou não a encarar, né? A realidade. Era isso. Justamente isso. Então, eu entendi que, assim, é possível. Existe retorno. Eu não precisaria ficar naquilo que eu já estava. Sim. Tem outros limites, mas você tem que estar disposto. É verdade. Porque ninguém vai fazer por você. Não vai cair do céu. Não vai. E aí, eu arregacei a manga. Então, qual é o primeiro passo? Assina aqui. O que é isso? A sua exoneração. Tudo bem. Ai, me dá a caneta. Exatamente. Então, eu tô assinando. Eu assinei, todo mundo incrédulo, eu continuei. Sim. Mas aquele medo já não tinha mais, por quê? O medo, eu acho que assim, a gente quer viver entre iguais, né? E no tribunal tem isso, tem os servidores, tem os juízes, tem os desembargadores. A sua cadeira lá, sim, e é isso, sim, a vida sim. que segue. E aí aqui eu vi que existia isso também e as pessoas se ajudavam. Eu falei, então, se eles estão dispostos... E tinham vontade, e têm vontade, né, de sempre querer mais. E não é ser não é sobre ganância, é sobre querer mais mesmo. Tipo sim. assim, eu consigo e eu vou fazer. Só que existe também uma outra questão. Lembra da minha estabilidade? De ajudar o próximo? Sim. Eu fui ajudada numa questão, na verdade, que não era nem relacionada ao direito, que sim. eu posso devolver. Uhum. E tudo isso eu juntei aqui. Por quê? Porque as pessoas ajudam e ajudam não esperando. Eu te dei uma carona, mas agora você vai me pagar. Você vai ter que fazer isso e aquilo. Não. É assim, ajudam por ajudar mesmo, você entendeu? Tem... É um grupo grande, você se aproxima de pessoas e as pessoas te ajudam. Mas e se você não estiver naquele grupo? Não tem problema. Hoje, por exemplo... Tá tudo bem. Eu fui falar lá no grupo, eu poderia não ter resposta. Eu falo no MQP, as pessoas me respondem. E outras pessoas também são respondidas. Sim. Então, na verdade, assim, essa ajuda mútua me chamou a atenção. Entendeu? Então, agora, essa decisão foi um conjunto de tudo isso. Tudo isso. Não foi assim, eu cheguei, olhei e falei, nossa, eu vou ficar rica.
Não foi isso que eu pensei. Sim. Falei assim... Rica é a consequência. Exatamente. Então, de muito trabalho. E como que você se enxerga daqui a alguns anos, nessa nova caminhada que você está? Justamente, e eu falo até Com cara mais... de rica, você já ficou até mais, né? Você sabe. Eu tô me produzindo Chiquérrima, mais. tá? Mas eu penso assim, a gente não se arrepende daquilo que a gente faz. A gente se arrepende do que a gente não faz. Porque foi justamente a médica lá falando. As pessoas se arrependem lá no final da vida de não ter feito. Então, se eu não tivesse tido a coragem, não adianta lá na frente eu falar assim, eu vou fazer greve porque o serviço público não remunera bem. Eu já sabia. Sim. A regra do jogo era essa. Sim. E eu não fui enganada quando eu entrei. Então, agora eu penso que é um novo jogo. E um jogo que eu tenho que jogar e não que... E que você tá pronta pra jogar. Sim. E agora, nesse momento, sim. Aqui, quando eu saí da faculdade, eu não estava preparada. Não estava. Mas então, é aí que Deus entra. Deus calcula toda a nossa rota direitinho. Porque pode ser que se você tivesse feito lá atrás, né? E se eu tivesse passado no concurso? Eu não teria visto tudo isso. Então aí... Talvez... veio sabe que as coisas vão se interligando? Veio a resposta. As respostas vão vindo à medida que as coisas vão acontecendo. Então, foi justamente o meu momento hoje. As respostas vieram. E aí eu falei, bom, tá. Então eu entendi. Siga seu propósito. É isso. Você achou o seu propósito, a real foi essa. Exato. É que as pessoas não, às vezes elas ficam com dificuldade de achar. E falam, eu não acho meu propósito, tá demorando pra achar o propósito. Mas não é. É que o propósito a gente acha no tempo de Deus mesmo. Exato. Porque é ele que manda o propósito pra gente. Eu entendi tudo isso. E aí eu comecei a não questionar, tá? Porque poderia eu ter passado no concurso antes da minha mãe ficar doente, eu estaria melhor. Mas aí o seu rumo estaria totalmente diferente. Desalinhado, totalmente diferente e desalinhado. Eu precisei passar por tudo isso para entender que meu caminho era aqui. Sim. E aí depois que eu entendi, o Cláudio também veio e entendeu, eu falei, então agora vamos juntos? Olha que massa. É isso. Massa justamente demais. Isso. E agora, qual insight? Você vai olhar para aquela câmera ali e vai passar um insight, um recado que você quer deixar para as mulheres que estão nos assistindo aqui. Uma mensagem de positividade ou empoderamento, alguma coisa assim. Bom, eu penso que, na verdade, assim, a gente tem que estar preparada. Mas, às vezes, não é só preparada tecnicamente. A gente precisa resolver, às vezes, questões emocionais, que no meu caso era essa. Eu precisava de meu marido me acompanhar e eu resolver questões emocionais que ao longo do caminho foram me machucando. Quando eu fiz toda essa revisão, eu entendi que se eu me alinhasse com pessoas que tinham o mesmo propósito, eu seria mais uma, entendeu? Porque se eu estivesse fora, eu poderia só continuar reclamando, eu não passei no concurso, eu tô aqui ganhando pouco. Mas aqui... E a culpa seria sua mesmo, disso mesmo. Exato. Né? E aqui quem faz sou eu. Porque eu vou correr atrás de tudo isso. E aí que eu entendi o que é a advocacia empreendedora. Que não é nada totalmente diferente, assim, existe... Não é outro mundo, que a galera pensa que é outro mundo. Não outra, não, é outro mundo, isso não é pra mim. Não é. Você vai se esforçar igual a qualquer outra pessoa. Sim. Só que você entra num propósito e você faz aquilo com... mais energia, mais vontade, mais tesão mesmo. A palavra certa é essa. Exato, com mais vontade. E junto, e quando você começa a fazer, é massa, porque quando você começa a fazer isso, com essa vontade, essa tesão de fazer, tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, começa a ser assim também. Você começa a... Sabe aquela energia radiante? Que você começa a até se enxergar melhor, mais bonita. Você começa a se dar valor melhor. Sim, e assim, são vários pontinhos que a gente tem. Então, por exemplo, eu nessa transformação toda, eu comecei a não me comparar. Eu não consigo hoje treinar todos os dias. Eu não consigo nenhum dia. Mas eu tô em transformação. Mas tá nos seus planos. Exatamente. Pode ser que daqui 1, 2, 3 meses eu consiga. Exatamente. Eu já fui, voltei, participei de Mas várias tudo coisas. aos poucos. Nada na vida vai ser do dia pra noite. Não, né? Aquela que
cuida dos filhos, treina, faz decisão, mas monta assim, uma não existe a mulher empresa. perfeita. Não Você é? pode ter certeza absoluta. Uma hora ela vai estar sendo muito mãe, outra hora menos esposa, menos empreendedora. Outra hora da vida vai rodar esses pratinhos, ela vai ser mais esposa, menos mãe. E tá tudo bem. Só que A eu gente não entendi tem isso que dar. depois. Não, eu sei. E, tipo assim, é legal que você Uhum. entendeu, porque tem mulher que ainda não Não entendeu entendeu, isso. né? E, gente, tá tudo bem, a gente não dá conta de tudo. Exato. Nós não somos super-heroínas que a gente coloca a capa e a gente tem que ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor empreendedora ou a melhor. Enfim, a gente não precisa. Mas Tá tudo bem aí, uma hora ser uma coisa, outra eu hora ser levantei outra. o pratinho do empreendedorismo e Porque tá achei na hora de outros. você levantar esse pratinho. Exato. E aí, Daqui a pouco, quando você estiver ótima no empreendedorismo, a hora que passar todas as fases que você tá construindo aos poucos, você levanta o pratinho da maternidade, o pratinho da esposa, o pratinho da própria Cecília. sim, Tem o seu pratinho também. sim. Mas isso foi num grupo de mulheres. Foi num grupo de Sim. mulheres que Você tá precisa tudo estar bem. no ambiente para você entender. Porque Entendi. realmente, num grupo onde você tá com homens, etc., não tem nem como você conversar sobre É. isso. Muito menos entender, Uhum. né? Então, aí nessa questão então, do emocional, no grupo de mulheres, os pratinhos vão Vão se cair. Outros Tudo momentos começa vão a se fazer equilibrar. sentido. Uma coisa, porque parece que é óbvio, mas pra muita gente não é. Você só entende mesmo vendo acontecer Sim. na prática. Eu tenho amigas que hoje, né, são grandes amigas minhas que estão lá dentro do MQP, que elas falam comigo, elas falam, Marcela, eu só comecei a entender que tava tudo bem quando eu vi você fazendo na prática. E eu vi que tava tudo bem. Sim. Eu vi que seu filho continuou te amando, mesmo tendo ali a rede de apoio, a babá. Eu vi que seu marido tava sempre te admirando, independente de você ser dona de casa e não trabalhar fora. Vi, sabe? Então, tipo assim, vi que você deu conta de abrir o seu negócio, virar empreendedora, continuou sendo esposa, continuou sendo mãe, continuou se Exatamente. cuidando. É Foi na tudo prática. isso. Foi tudo isso que eu pratiquei. Na verdade, eu fui vendo É porque e você praticando. viu e quis fazer. E fui então, fazer. quando você vai fazer, na prática tudo muda. Isso, foi eu quis estar lá e entender mesmo, porque é muito simples eu falar assim, eu saí, me arrependo, não era nada daquilo. Então, se não tem a coragem de sair logo de cara, vai testar. Sim. Se não testar, não tem como dizer assim, mas eu não testei, mas não dá certo. Mas você testou. Exato. Tipo Não. assim, porque como que você vai falar? É igual quando eu pergunto pro Marcelo, moço, você gosta disso e tal? Ele, não gosta. Eu falei, você já experimentou? Você sabe que você não gosta? Não experimentei, não vou experimentar. Então não fala que não gosta. Nem criança. Você não experimentou igualzinho. É que marido é meio criança, né? E Ceci, pra gente finalizar, pra você, o que é prosperidade? Eu sempre pergunto pra todas e eu amo as respostas, que é muito igual. É. Eu acho que prosperidade, para mim, tem sido um conjunto. E esse conjunto de ter pessoas que fazem junto, que te acompanham, não estar solitária numa jornada. E prosperidade, poderia falar assim, é um pote de ouro no final do arco-íris. Não, não é. Não é. Eu acho que é essa junção de coisas que você se encontra com outras mulheres, com outros advogados, com outros empreendedores e esse ambiente te traz prosperidade. Por quê? Porque tudo se eleva. Sim. E os pratinhos não seguraram no mesmo dia, então Tá tudo tudo bem porque as pessoas te acolhem. Sim. Não te julgam, falam, Sim. nossa, mas por que você fez dessa forma? Por que você fez essa escolha? Ninguém fica perguntando. Então, hoje não deu. Porque todo mundo sabe que tá tudo bem, todo mundo vive isso também. Exato, exato. Então, hoje eu preciso do apoio. Amanhã eu sei que eu tive e eu devolvo esse apoio. Exatamente. Então, na verdade, eu acho que é devolver em vários aspectos Sim, mesmo. sim. Aquilo que eu tive, então, parece assim, nossa, que você delira pelo MQP. Não, é porque eu precisava daquilo naquele momento e eu tive. Sim. Se eu não tivesse... Mas você teve por coragem. Porque Sim. se você não tivesse coragem, você talvez não teria. É. E aí, tudo que a gente conversou aqui não estaria acontecendo. Ia por água abaixo. Não, eu acredito nisso também. Mas aí volta aquela questão. Deus já tinha escrito isso. Com certeza. Ele ia me chacoalhar muito, porque provavelmente eu ia resistir mais. É isso. E aí eu resisti até... Mas não é porque eu resisti, é porque eu entendia que aquele ambiente era o meu. Sim. Só que aí A gente se encontra, né? quando tudo É ficou gostoso. balançado, aí eu falei, então não é.
Então, me mostra o próximo. Só que não era consciente Sim. isso. Eu não pedi pra ele, falar assim, tá ruim aqui, porque eu não tinha essa clara evidência que eu tenho hoje. Sim. Parece que as cartas estavam na mesa, e depois agora elas estão acertando. Então, Estão encontrando um lugar certo que elas tinham. E o que eu visualizo? É a pontinha do iceberg. Essa sensação Sim. que eu tenho de pontinha do iceberg. Chegou no final? Não, tem tanta coisa pra viver agora, tanta coisa pra fazer. Que vai acontecer ainda e que eu vou lutar e vou viver e vou desfrutar, que é muito importante também. E é isso, e desfrutar e falar assim, eu fiz, não me deram, e eu fui correr atrás. Mérito meu. Foi por mérito meu. Por quê? Porque eu sabia que alguns fardos a gente... eu não aguento. Aguenta. Você testou? Aos poucos. Você a gente testou? vai aguentando. Não, eu acho que eu não aguento, eu não vou testar. Você não vai aguentar mesmo. Só que aí, lembra que lá no final da linha, eu me arrependo porque eu não tive a coragem. Exato. Então, eu não me arrependo. Eu nunca me arrependi, assim, pelo leite derramado, mas eu também não derramava tanto. Sim. E agora, eu tô no momento, assim, que eu tô testando. Sim. E tem uma outra diferença. Muita coisa as pessoas já passaram. Então, você tem resposta para tudo. Sim, isso é tão bom, porque torna-se um pouco mais fácil, entre muitas aspas, né? Sim. Mas se torna um pouco mais aconchegante. Podemos dizer assim? Pode ser. Você tem caminhos, por exemplo, você tem uma estrada que você tem que pegar o facão e ir lá tirando, inclusive, o mato e a árvore. Sim. Agora você tem uma estrada de pedra, tem barro. Vai mas te sujar. Você já tem a estrada ali, que é melhor do que você ir. Porque na minha mente de pegar o facão e ir abrindo, eu acho que seria... Na verdade, eu não acho que eu não conseguiria. Mas quando a estrada tá aberta e eu só fui, agora você vai aqui. Agora você vai aqui, mesmo que seguindo a rota. Então, essa não deu certo, você só dá uma rezinha e vai volta. Pra outra. Entendeu? Então, eu tô me sentindo assim nesse momento. Vai dar tudo certo? Provavelmente só Deus sabe. Provavelmente não. Mas eu tenho pessoas para perguntar, como que você fez? Para perguntar, para apoiar, né? Exato. Então, para te dar a mão quando você precisa. O caminho de barro se torna leve. É isso. Que papo gostoso. Muito obrigada, viu, Ceci? Eu que agradeço. Mais uma vez, foi incrível. E você, mulher que está nos assistindo e precisa ter coragem para mudar de vida, esse é o podcast que você tem que ouvir. Que, ó, a Ceci teve coragem, foi lá, fez e tá fazendo. E daqui a pouquinho. E daqui 1 ano eu vou chamar ela aqui de novo. E ela vai dar o testemunho dela aqui pra você. Uau, é verdade, mas eu não tenho dúvida. Muito obrigada, viu, Ceci? Agradeço. E ó, mulheres, até a próxima. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.